Bom dia, meus irmãos, paz e bem a todos. Hoje, com mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 69. Como sempre, elevando o pensamento ao alto, agradecendo este dia, esta oportunidade e agradecendo à casa Irmão Benedito. Que o Mestre Jesus nos envolva, nos inspire e que boas vibrações nos acompanhem nesta troca de pensamentos e aprendizado. Hoje vamos falar de comunicações, ainda na linha dos capítulos anteriores, que tratam dessa interação com o mundo espiritual, do intercâmbio mediúnico e dos esforços dos trabalhadores do outro lado da vida. Hoje vamos falar um pouco sobre a forma como essas interações acontecem, especialmente depois do advento do Espiritismo e do papel dos médiuns nas comunicações entre os dois mundos, com destaque sobre a mediunidade mais ostensiva, onde as comunicações se dão de forma mais aberta, mais clara. De modo geral, estamos sempre nos comunicando pelo pensamento, o que nos leva já à questão 459 do Livro dos Espíritos, com a pergunta: os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? E os bons espíritos respondem: sob este aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Devemos considerar ainda que encarnados e desencarnados vivem em estreita simbiose mental, sendo sugestionado pelas atitudes e pensamento de seus semelhantes. Mas aqui Emmanuel nos convida a refletir sobre os cuidados a ter neste intercâmbio. Com o Pentateuco, Kardec deixou o Livro dos Médiuns, o roteiro das práticas mediúnicas, como introdução aos homens e aos médiuns que queiram caminhar com segurança, bom senso, lucidez, para que não caiam presos no fracasso das vaidades que nos afastam da oportunidade do trabalho que Jesus nos dá. Então, precisamente para isso, Emmanuel seleciona um versículo da primeira epístola de João, no 4º capítulo, que faz parte do Novo Testamento. João, o mais jovem apóstolo, que foi convidado a seguir Jesus em suas peregrinações e a quem Jesus confiou Maria, sua mãe. Este versículo tem por título Comunicações, que nos diz: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. João. É muito interessante esta orientação de João Evangelista, que confirma a realidade do intercâmbio com os espíritos na época do cristianismo nascente. Relembro aqui o livro Paulo e Estevão, no capítulo 6, que relata a realidade desse intercâmbio muito presente na época, mas que ao longo dos séculos, por conveniências de várias ordens, foi abafado, chegando a ser proibido. A orientação de João, reforçada na codificação de Kardec, trata destas questões, onde podemos perceber em que espíritos devemos acreditar. Como perceber o teor moral e a veracidade das mensagens, lembrando ainda o animismo mediúnico, que pode ser encontrado em mensagens onde o pensamento e as ideias do médium interferem no conteúdo da mensagem, podendo ter conteúdo doutrinário, porém não vir sequer de algum espírito. E ainda espíritos inferiores que podem causar tumulto e criar falsas mensagens, levando o médium a ser vítima de ilusões. Todo cuidado diante das comunicações é pouco. Devemos sempre levar
estas mensagens ao crivo da razão, como o codificador nos alertou. Os espíritos que trabalham pela verdade jamais se contradirão e serão sempre vibrantes no bem com Jesus. Emmanuel começa por nos dizer: os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. É um alerta de Emmanuel. Todos os membros da equipe têm que ter conhecimento da doutrina espírita para que percebam as suas responsabilidades para o desempenho da tarefa que lhes foi confiada. Sem dúvida, a ansiedade pode provocar algum desconforto. Por isso, nos grupos de intercâmbio, não deve haver pressas para que não surjam distúrbios na área orgânica e emocional. Porém, não é a mediunidade que gera o distúrbio, é apenas a inexperiência do medianeiro. Um dos princípios fundamentais para o bom desenvolvimento do médium é o da educação e da informação, pois deve sempre saber que a faculdade já antes existia, mesmo antes de se apresentar ostensivamente. No exercício da mediunidade, é fundamental ter equilíbrio, sintonia, disciplina moral e mental, que irá proporcionar a afinidade com os bons espíritos. Para que aconteça boas comunicações entre as duas esferas da vida. Relembra aqui Jesus, que esperou até aos 30 anos para servir mais decisivamente. Relembre também aqui Paulo, o outro apóstolo, que esperou 6 anos, analisando todos os pormenores cuidadosamente, com bom senso, para o início da sua grande missão. Kardec e André Luiz, em suas magníficas obras, mostram os critérios tão necessários para o ato mediúnico, sério e pleno. Estudo, paciência, humildade e boa vontade são os requisitos principais para que se inicie um mandato mediúnico sério. Nunca devemos iniciar um mandato mediúnico pelo fenómeno. A educação do médium na condição de intermediário é fundamental em favor dos resultados felizes. E voltando a Emmanuel, se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que na maioria dos casos o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. Pois, meus amigos, porque muitas vezes só acontecem comunicações rotineiras, estéreis ou até isoladas. Pela falta de conhecimento de certos critérios que Kardec enumera no Livro dos Médiuns para todos os tarefeiros que fazem parte da reunião mediúnica. O indivíduo que comparece à reunião movido por interesses mesquinhos, por posições privilegiadas, fixações egoístas, sem pensar nas dificuldades que a maior parte dos espíritos ainda se encontram, apenas são médiuns vaidosos. Se esquecem que mediunidade não é um dom, é apenas uma ferramenta de trabalho que Deus nos deu. No Espiritismo, mediunidade não deve ser motivo de exclusividade para ninguém. Não serve para dizer o que as pessoas devem ou não devem fazer, ou para profetizar coisas futuras. E se o fizer, está a influenciar o livre-arbítrio de cada um, ou seja, a nossa liberdade de escolha. Portanto, meus amigos, mediunidade com Jesus não faz milagres, nem serve para justificar comportamentos anormais. Não concede poderes especiais e não é fonte de todo o conhecimento.
Mas, continua Emanuel, o propósito de exclusividade nesse sentido abre larga porta ao engano. Por meio dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, uma vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Nós sabemos, meus irmãos, que a prática mediúnica no Espiritismo é considerada um compromisso assumido pelo indivíduo antes da sua reencarnação. Por isso, devemos entender que mediunidade é coisa santa. Não serve para vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções pessoais, do estudo ou de comunicações com os bons espíritos. Todo médium que cerra os olhos à substância evangélica perde a assistência espiritual, sujeitando-se a pensamentos e desejos inadequados. Mediunidade não constitui privilégio e pode tornar-se instrumento nocivo, ou seja, médium interesseiro e ambicioso são médiuns que fracassam desastrosamente. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem e os bons espíritos se afastam de quem pretende fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas da providência divina. O Livro dos Médiuns, na segunda parte, no item 237, diz: é preciso colocar em primeira linha a obsessão, o império que alguns espíritos sabem tomar sobre certas pessoas. Ora, nós sabemos que a invigilância do médium é a porta aberta em suas defesas, tornando mais acessível às influências negativas, porque tudo é simplesmente uma questão de sintonia. E se não sintonizamos com os bons, os maus tomam o lugar e aí temos sérios problemas. O médium que se distancia do abençoado jugo da disciplina espiritual verga-se ao peso da impiedosa obsessão. Por isso, a importância do estudo e da oração. Os médiuns precisam de perceber os mecanismos da mediunidade. Isto é, como é que a entidade espiritual atua sobre o médium e que papel desempenha o pensamento neste processo de intercâmbio entre os dois planos da vida. Também é importante que se compreendam os perigos que a mediunidade representa quando é exercida sem conhecimento, sem método e sem fins morais. E continua Emanuel: bela e humana a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de além-túmulo, mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Ora, meus amigos, quem não deseja? Quem é uma das mais belas consolações poder falar com os nossos familiares que já partiram para a pátria espiritual. Quem não o deseja? Quem não deseja ardentemente ter essas comunicações? Porém, Emanuel aqui é claro, é inaceitável certas práticas mediúnicas. E a mediunidade com Jesus não aconselha este tipo de prática. O médium, ou seja, o estudante, como diz Emanuel, não deve violar o livre-arbítrio de quem já partiu ou quem já está na pátria espiritual e que muitas vezes se encontram desorientados sem perceber onde estão ou até o que lhes aconteceu.
Martins Peralva, no seu livro Estudando a Mediunidade, fala da mediunidade sem Jesus, aquela que se exerce em função de interesses inferiores, tais como coisas vulgares da vida material. Alguns médiuns são procurados para as evocações de interesses particulares, com ligações familiares, sem interesse edificante, esquecendo o elo de ligação durante a encarnação, que pode ter sido bom ou mau. Não esquecendo que não faltam espíritos também enganadores, dispostos a alimentar ideias ridículas, abrindo portas à mistificação. Kardec, o codificador no Livro dos Médiuns, dedica os capítulos 26 e 27 a vastas considerações sobre este tema. O médium que estuda a doutrina aprende que o ideal são as comunicações espontâneas, devendo aguardar a boa vontade dos que se dispõem a comunicar-se. O assunto é vasto, mas aqui Emmanuel é claro. São inaceitáveis certas práticas mediúnicas. E agora que já estamos caminhando para o fim, no último parágrafo deste instrutivo capítulo, relembra Emmanuel: haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muita vez inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente, não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. É muito interessante esta colocação desta questão. Neste intercâmbio entre os vivos da Terra e os vivos da eternidade, não podemos esquecer a influência do meio, da moral dos médiuns e dos membros do grupo, que são o garante de uma reunião mediúnica. Uns sem os outros não funcionam, e todos são necessários para que ocorra uma reunião mediúnica equilibrada. São muito interessantes estas colocações de Emmanuel, que ao longo deste livro nos foi chamando a atenção a tantos pormenores que por vezes nos escapam e que são tão importantes para que não ocorram enganos nem erros. E neste final, Emmanuel nos tranquiliza. O apoio espiritual nunca nos faltará, não importando tanto o nome do mensageiro, desde que a mediunidade seja exercida com Jesus e desinteressadamente. O que importa é que ali recolhemos dádivas benditas para interagir com tantos corações que nos tutelam as reuniões mediúnicas. Devemos entender que na hora dessas reuniões sérias, as reuniões são dirigidas e organizadas no plano espiritual por espíritos esclarecidos que definem uma programação de trabalhos, muitas vezes não percebida pelas criaturas encarnadas. Nós estamos ali como aprendizes, mas é importante compreender que devemos manter o nosso foco no aperfeiçoamento moral, na chama da humildade, da responsabilidade e do desinteresse pessoal. Devemos manter essa chama, essa vontade acesa para estarmos seguros da interação com o mundo espiritual. Nunca esquecendo que nesta interação com espíritos que trabalham para o bem, recebemos o que é preciso
no momento devido e não o que queremos ou desejamos. Portanto, o nome do visitante não é assim tão essencial. Kardec dedica todo o capítulo 24 com o tema da identidade dos espíritos. Os médiuns que praticam a mediunidade consciente com Jesus sabem que os espíritos superiores não temem a análise das suas mensagens. Por isso, sigamos trabalhando e servindo sempre, porque a misericórdia divina sempre nos ampara. Sejamos trabalhadores do Mestre Jesus, que nos deixou o exemplo a seguir e nos ensinou a importância da oração, o mais poderoso antídoto contra as obsessões. Justamente porque ela modifica os fluidos que envolvem as pessoas. Assim, o vigiai e orai de Jesus traz em si um dos mais notáveis princípios da higiene mental. O ser humano possui enorme potencial de realização. Temos sempre capacidade de crescer e mudar. Nada está acabado em nós, tudo pode ser aprimorado. E neste momento, o que a espiritualidade nos pede nas comunicações que nos vai enviando, nas magníficas orientações que nos vão dando, é a boa vontade. Fé e boa vontade é aquilo que a criatura neste momento deve ter para que consiga trabalhar em nome de Jesus. Antes de terminar estes breves apontamentos, gostaria de partilhar convosco uma mensagem muito interessante do livro Lindos Casos Xavier, uma mensagem de um espírito que é uma mensagem bem atual e útil para todos nós. E então, que diz assim: a receita para melhorar. 10 gramas de juízo na cabeça, serenidade na mente, equilíbrio nos raciocínios, elevação nos sentimentos, pureza nos olhos, vigilância nos ouvidos, lubrificante na cerviz, interruptor na língua, amor no coração, serviço útil e incessante nos braços, simplicidade no estômago, boa direção nos pés, uso diário em temperatura de boa vontade. Este espírito é apenas José Grosso, que enviou esta magnífica mensagem psicografada por o grande e humilde Chico Xavier. Obrigado pela vossa atenção. Até breve. Muita paz.